Olá a todos, meu nome é Bruna Rodrigues. No momento eu faço doutoramento em Educação com especialização em Didática da Matemática no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. E eu venho, neste pôster, apresentar o meu trabalho que tem como título Investigações Estatísticas na Educação Básica. Gostaria de introduzir esse pôster, esse trabalho, com uma ideia presente no Guideline for Assessment and Instruction in Statistics Education, que é um importante documento no que se refere ao ensino da estatística, e esse documento refere que o desenvolvimento da literacia estatística dos alunos é o objetivo final do ensino da estatística, onde os processos de coleta, exploração e interpretação de dados devem estar presentes, uma vez que um cidadão estatisticamente letrado tende a lidar melhor com as informações de trabalho do cotidiano, assim como questões relacionadas ao trabalho. Por esse motivo, o ensino da estatística centrado em uso de fórmulas e cálculos sem relação de dados reais não é adequado. Ou seja, esse documento já dá indícios que um processo relacionado a um contexto real, com dados reais, mobiliza o desenvolvimento da estatística, que além disso engloba pensamento e o raciocínio estatístico, que são elementos essenciais para esse ensino. A BNCC, com seu caráter normativo, nos traz um incentivo aos projetos, uma vez que a realização de projetos potencializa a atividade de investigação não apenas para aplicar conhecimentos matemáticos, mas também para responder a questões de urgência social. Além disso, na BNCC nós encontramos uma menção à cooperação que uma realização de projetos envolve. Além disso, outros princípios solidários, éticos e sustentáveis, envolvendo opiniões de grupos sociais e de indivíduos sem quaisquer preconceito. Ou seja, o incentivo aos projetos aproxima os alunos a contextos reais e sociais que são de extrema importância. Para além disso, envolve também elementos propriamente estatísticos, como coleta, organização, representação e interpretação de dados. Além disso, mobiliza o raciocínio e a utilização de conceitos, representações e índices estatísticos para descrever, explicar e predizer fenômenos. E dentro desses projetos que a BNCC incentiva, está propriamente o ciclo investigativo, como foi mencionado anteriormente. E o que esse ciclo investigativo envolve? Ele envolve a colocação de uma questão, a recolha de dados relativos a esse contexto, a análise dos dados e, além disso, a interpretação dos resultados e a comunicação desses resultados. Esse é um processo cíclico. Todos esses elementos são relacionados e a comunicação dos resultados pode ainda envolver a formulação de novas questões. Eu trago aqui alguns estudos empíricos de trabalhos que envolvem alunos no contexto brasileiro e que envolvem o ensino através de projetos com o uso do ciclo investigativo. Apresento aqui uma proposta pedagógica baseada em projetos com foco no currículo para o terceiro ano do ensino médio em escolas estaduais de São Paulo, de Barberiano e Magalhães, em 2016. E os autores reconhecem que o uso de projetos no ensino da estatística contribuiu efetivamente para o aumento do letramento estatístico dos estudantes, considerando o desenvolvimento alcançado nos elementos da componente de conhecimento e componentes de disposição indicados por Gall. Aqui é uma citação dos próprios autores no artigo publicado. Além disso, nós temos um outro estudo empírico que envolve o ciclo investigativo no contexto de ensino fundamental em escolas do município do Rio de Janeiro, especialmente do 7º ano, e os autores referem que os alunos participaram ativamente de todo o processo investigativo. Esse estudo apresentado por Velasque, Barbosa e Silva indica que a atividade de pesquisa trabalhada em sala de aula permitiu que os alunos vivenciassem diversas etapas do raciocínio estatístico,
onde os alunos reconheceram a necessidade da coleta de dados para responder a uma demanda gerada por eles próprios e puderam também ampliar sua interpretação. Então, com isso, nós podemos concluir que as investigações estatísticas podem promover uma aprendizagem ativa dos conceitos estatísticos, uma vez que eles mesmos fazem a recolha, eles mesmos precisam raciocinar sobre quais conceitos estatísticos devem envolver essa investigação. Além disso, promove a compreensão da necessidade de dados reais no ensino da estatística. Além disso, amplia o senso crítico dos alunos, uma vez que promove reflexões sobre o próprio contexto no qual eles estão inseridos. Além disso, favorece a compreensão da diferença entre a matemática e a estatística, uma vez que a matemática tem uma natureza determinística e a estatística envolve um conceito essencial que é a variabilidade. E com isso, chega ao objetivo do ensino da estatística, que é a literacia estatística. Portanto, os estudos indicam que o desenvolvimento de investigações estatísticas no contexto de sala de aula pode ser muito significativo e promover diferentes aprendizagens, tanto no campo da estatística quanto social, que é tão essencial quanto os conceitos matemáticos. Aqui eu apresento referências bibliográficas, desde já agradeço pela